São Mateus, capítulo 19. Glória a Jesus. Ontem, lá em Redenção, nós lemos Apocalipse 17 e fizemos menção também, do capítulo 18. E no que a gente vai falar, o irmão Brana vai mencionar também, este capítulo 17 de Apocalipse. Mas eu quero ler aqui, bem aonde o irmão Brana, aonde a Bíblia diz que no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. Vamos ler aqui a partir do versículo 4, versículo 3, a partir do versículo 3 de Apocalipse 19. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. E eu não vou, nessa noite, preocupar aqui em fazer uma pregação. O irmão Jael nos deu aqui alguns parágrafos mostrando para nós sobre a voz do sinal. Ele leu justamente a respeito de João Batista, João Batista foi o sinal de Deus para evidenciar a presença do Messias. Amém. Ele teve o seu dedo indicador, Lá estava a voz do sinal. Amém, Jesus. Mostrando o Messias. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, Jesus. Nesse pensamento é bom nós nos incluir. Deus nos tem dado 5 ministérios para edificação da igreja. E esses 5 ministérios têm uma voz. Amém, Jesus. Esses 5 ministérios têm uma voz, e essa voz, ela traz um sinal. Amém. E oxalá que cada um de nós, mesmo em silêncio, possamos ser um sinal. Amém, Jesus. Um sinal para este mundo, Amém, Jesus. Que esse sinal possa estar falando, você silenciosamente, possa estar evidenciando alguma coisa para este mundo. Amém, Jesus. Glória a Deus. O irmão Brana fala das placas, As placas falam, caladinhas ali, mas elas estão falando. Vire à esquerda, vire à direita. O sinal. Ela está falando, ela está dizendo: não ultrapasse, é proibido ultrapassar.
Então que todos nós também possamos ser. João foi, o próprio Jesus foi, né, a um sinal, que eu seja, você seja, que todos nós possamos ser uma placa, evidenciando, né, trazendo um sinal, sinal do fim do tempo. Não é isso que o irmão está lendo, a voz do sinal? Amém. Então, aqui nesta mensagem, mas no princípio não foi assim. O irmão Brana, aqui no parágrafo 26, ele diz assim, ó, na forma de um texto, eu gostaria de tomar 7 palavras de um determinado versículo na Bíblia. E isso, naturalmente, era Jesus falando sobre casamento e divórcio. São Mateus 19, a escritura que nós lemos, o Senhor Jesus está falando do casamento, né? De casamento e divórcio. Ele explicou muito bem. Mas, o irmão Brana diz assim, eu não gostaria de abordar aquilo ali. Eu não quero falar sobre casamento. Eu apenas quero as palavras para um propósito. É encontrado no capítulo 19 de Mateus, no versículo 8. E as últimas 7 palavras, repitam comigo, falem comigo. Mas no princípio, não foi assim. Aí o irmão Brana segue dizendo assim, ó, se você observar, tudo que temos hoje começou em Gênesis. Gênesis é o capítulo do princípio. Gênesis significa o princípio. É o capítulo semente para a Bíblia. Então, Gênesis é o livro do princípio. Gênesis é o capítulo do princípio e também é o capítulo semente. Semente. Você pode realmente pegar a história como as 2 Babilônias de Eslope, antigos diferentes escritores, e quase pode localizar a verdadeira igreja e os cultos e tudo mais hoje. Desde Gênesis, como isto surgiu, desde Caim e Abel, trazendo-os diretamente o adorador e o anticristo, e o outro representando o Cristo, e trazendo-os ao Calvário. Então, tudo que nós temos hoje começou lá no livro de Gênesis. O irmão leu aí falando da Jezabel, não foi? Enquanto você lia, eu estava sentado ali. Será que os nossos pregadores, que nós temos aí no mundo denominacional, conseguem identificar o espírito daquela Jezabel manifestado entre a sociedade ou entre as igrejas? Será que eles conseguem discernir, ver, poderem detectar? Mas se tem o espírito da Jezabel manifestado hoje, tem que ter o espírito do Elias também manifestado hoje. É verdade, Deus. E esse espírito do Elias manifestado hoje, ele faz oposição à manifestação do espírito da Jezabel. É? E aqui o irmão Brana, ele diz assim, ó, muitas pessoas enxergam apenas 3 cruzes no Calvário. Aí o profeta diz assim, havia quatro
Quantas cruzes? As pessoas vêem lá em cima 3. Mas havia 4. Mas como assim, irmão Brana? Em uma delas estava o ladrão de um lado, o ladrão do outro, Jesus no meio. 3, não era? E Judas se enforcou em uma árvore de sicômoro, que é a cruz. A árvore de sicômoro. O Judas estava lá embaixo, olhando lá em cima, vendo aquelas 3 cruzes. E lá de cima podia olhar lá embaixo, aonde estava o Judas, de pendurado naquela árvore, uma corda no pescoço, né? Que cena! E o povo tudo olhando lá para o Calvário, vendo os 3, mas estava morrendo 4. 4. Estavam morrendo 4. Judas se enforcou em uma árvore de sicômoro, que é a cruz. Maldito é aquele que se enforca em uma árvore. E ali estava o Filho de Deus, entre aqueles 2 malfeitores, vindo de Deus, e agora retornando para Deus. Amém. Levando consigo o meu pecado, levando consigo o seu pecado. A irmã Brana pregando para nós. Amém. Levando consigo o pecador arrependido. Amém. Glória. O filho da perdição veio do inferno e agora estava retornando para o inferno. Levando consigo o pecador sem arrependimento. Você viu aí? Levando consigo o pecador sem arrependimento. Levando consigo para onde? Para o inferno. Para o lugar da perdição. E tão logo que Cristo derramou o seu Espírito Santo e ele teve que entrar em cena, o anticristo entrou também em cena. Amém, Jesus. E nos últimos dias, quando o Espírito Santo começar a se revelar, olha, irmãos, eu vou falar assim, ó, o Espírito Santo está desejando tanto se manifestar em mim, em você, em todos nós, e às vezes nós não deixamos. Nós ainda estamos bloqueando, estamos bloqueados, e o Espírito Santo desejando se manifestar. Mas o anticristo também está desejando se manifestar. O Espírito Santo tem manifestado. O anticristo também está se manifestando. Mas o que é que realmente ele deseja? Ele deseja se materializar, se encarnar. Ele deseja se encarnar, o Espírito Santo, de uma forma plena. Porque nós ainda estamos tendo em porção. Vocês estão compreendendo? Eu tenho o Espírito Santo em porção. Mas ele está desejando mesmo em manifestar em plenitude. Em um estado completo. Mas eu e vocês, todos nós ainda estamos bloqueando o caminho. Estamos fechando o caminho. Que Deus tenha misericórdia de mim. Aleluia. Você pode dizer a mesma coisa assim: Deus possa ter misericórdia de mim. Porque eu preciso de abrir caminho para o Espírito Santo manifestar. Oh, Deus. Viu, pastor Irineu? Nós ainda estamos bloqueando o caminho, nós ainda estamos presos em muitas coisinhas nossas. Mas o irmão Brano está dizendo aqui, ó, ele está falando assim, ó,
tão logo que Cristo derramou o seu Espírito Santo, lá em Atos 2, e ele teve que entrar em cena, lá em Atos 2, o anticristo entrou em cena também durante as eras, né? E nos últimos dias é agora. Eu creio na pregação do irmão Branham. Aleluia! Então o irmão Branham está falando assim, nos últimos dias, quando o Espírito Santo começar a se revelar, o anticristo, o antiespírito também vem. E o irmão Branham, em outras mensagens, diz que ele vai se encarnar num homem, e da mesma forma que a igreja recebe a mente de Cristo, o mundo, a igreja de Satanás também vai receber a mente do anticristo. Porque o que tem agora é uma porção, é uma unção. O espírito anticristo. Então vemos que eles operam um com o outro. Jesus disse, tão parecidos que enganaria até o próprio eleito. É tão parecido que enganaria até o próprio eleito, se fosse possível. O irmão Branham diz assim, eu discordo com o nosso grande famoso irmão Billy Graham, em sua mensagem outro dia. Ele disse que o anticristo já havia enganado os eleitos. Ele disse isso na sua pregação. O irmão Branham diz assim, mas eu não creio nisto, porque não é possível. Aleluia! O eleito não pode ser enganado pelo anticristo. Eu sei que o diabo pode ludibriar, enganar um filho de Deus por um tempo, mas não por todo o tempo. Pode enganar, como a águiazinha, né? Que estava presa lá no galinheiro, mas tem algo dentro dela que ela está ouvindo que não está entendendo, e tem um clamor dentro dela. Não é que ela está enganada, é as circunstâncias que o faz ficar presa. Mas quando essa grande águia passa, quando a mensagem vem, quando surge a oportunidade para ouvir alguma coisa que está dentro da alma do eleito, o eleito nasce. O eleito se manifesta. Amém, Jesus. E eu sei que não está fácil de encontrar eleitos. Os eleitos são poucos. Mas o irmão Branham diz assim, ó, eles eram eleitos e seus nomes foram colocados no livro da vida antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi sacrificado. Quando o Cordeiro foi sacrificado. A gente tem aprendido com o irmão Branham, tendo a Bíblia como um respaldo, de que Jesus não morreu por todo mundo. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas na onisciência de Deus, Deus já sabe quem vai crer nele, quem vai aceitar ele, e pelos quais ele tem sido imolado, sacrificado, pelos quais ele tem sido morto. Isaías 53, se você pode ler isso nos últimos versículos, lá mostra que Jesus não morreu por todo mundo. Ele foi dado para o mundo. Jesus foi dado para o mundo. Ter ele, olhar para ele, aceitar ele. Mas será que o mundo o aceita? Deus amou o mundo e deu seu Filho. Sabe quem é o Filho de Deus? É a palavra de Deus, que saiu de Deus. Amém. O Filho saiu de Deus, a palavra saiu de Deus e se fez carne, habitou entre
aquele povo ali há 2000 anos atrás. Mas ele morreu, ressuscitou e voltou para o seio do Pai outra vez. Agora o Espírito Santo está aqui para revelar o Filho dele outra vez. Amém. É verdade. O Espírito Santo está na terra ainda para revelar o Filho de Deus. O Filho de Deus é a palavra dele. Então isso quer dizer que nós também somos a palavra de Deus, feito carne. Porque Jesus, sendo a palavra de Deus, não vai casar com uma noiva que não seja a palavra de Deus. Então todos nós estamos sendo chamados, estamos sendo convidados para nos tornar a palavra de Deus. Por isso que João diz assim, no seu capítulo 3 da sua carta, ele diz: amados, vede quão grande privilégio nos tem concedido o Pai, de que nós fôssemos chamados filhos e filhas de Deus, aos que crerem no seu nome. No capítulo 1 do seu evangelho, no Evangelho de São João, ele diz que todos quantos creram no nome de Jesus, Deus deu poder para eles serem feitos filhos de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, eu creio, irmãos, que na medida que você vai lendo a mensagem, você vai ouvindo a mensagem vai se materializando em nós. Amém. Mas no princípio não foi assim. Parágrafo 28, eu estou dando sequência. Agora, quem é ele? O eleito, quem é ele? Eu não sei. Vem, mas o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, e o anticristo enganará todos sobre a terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Apocalipse 17 fala isso, né? Vamos familiarizar com as Escrituras. Nós pouco tempo nós temos para culto. Vamos aproveitar ainda aqui em Apocalipse 13, e você vai se familiarizar com isso aí. Apocalipse 13, nós estamos falando aqui sobre as pessoas que não adoram a besta, não admira essa mulher que está sentada sobre muitas águas. Nós estamos falando sobre isso. Apocalipse 13. Deixa eu ler aqui para os irmãos, e os irmãos vão se familiarizar com essas escrituras. É verdade. Apocalipse 13, você vai marcar aí, ó. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Você está aí com a Bíblia? Amém. Então vamos ler o versículo 8 do capítulo 13. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos que habitam sobre a terra adoraram a besta, né? Mas você pode ler o versículo 7, vamos ler o 7 também? Vamos começar no 7 aqui, ó. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua e nação. Foi dado poder. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, vírgula, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o Cordeiro de Deus foi morto antes do mundo existir, não foi? Amém. Antes do mundo existir, Deus, irmãos,
ele teve um livro, e nesse livro ele escreveu o princípio de tudo, e nesse livro ele escreveu tudo que ia acontecer durante esses 6.000 anos. E nesse livro ele pôs o nome de todos aqueles que seriam salvos, que venceriam. E nesse livro ele colocou o nome de todos eles e matou um cordeiro e escreveu o cordeiro morto, matou ele e pôs lá no livro escrito morto, a favor de todos esses que teriam seus nomes ou tiveram seus nomes escritos no livro. Aí quando o livro começou a se desenrolar lá com Adão e com a Eva, preste atenção, o cordeiro já tinha sido morto a favor de todos eles. Amém, Jesus. Vê se você entende. Amém. Antes das coisas acontecerem, as primeiras páginas do livro. Agora nós estamos no final do livro. Mas o cordeiro não foi apenas morto há 2.000 anos atrás, não. Esse cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Estava no livro. Vocês estão entendendo a mensagem? Estava no livro. Passou 4.000 anos, as páginas foram. Chegou bem ali no meio do livro. O cordeiro manifestou. Por quê? Porque ele foi morto. Porque ele já tinha sido morto lá antes. Aí veio o livro se manifestar, cumprir. Agora esses 2.000 anos que o livro foi escrito, está desenrolando, no livro está escrito que o anticristo, a besta, o falso profeta, ele vai ter que manifestar. Mas no livro também está mostrando nós, aleluia, nessa era de Laodiceia, que se iria manifestar, e nós nos manifestamos. Estamos aqui. Você crê que está nesse livro? O cordeiro foi morto por você, foi morto por mim. Por isso que o irmão Brando está dizendo que todos que habitam na terra adorariam a besta. Mas esses que adoraram e que adorariam, os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, pelos quais o Cordeiro foi morto. Mas no 17, vamos ler o 17 aqui. Vamos ler o 17. Olha o 17. Glória a Jesus. Capítulo 17 de Apocalipse. Olha aqui o versículo. Vamos ler o versículo 6. Glórias a Deus. Você já encontrou aí Apocalipse 17, versículo 6? Está escrito assim, ó: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, disse João, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Olha, até os eleitos, até quem tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, corre o risco de admirar, como João admirou. A gente às vezes fica mencionando assim, meu Deus, tanto tempo que eu moro aqui nessa cidade e parece que não tem mais eleito aqui, como é que é isso? A mensagem não ganha espaço aqui. Eu falo com um, falo com o outro, convido esse, mas não aparece. Mas aí você vai na Assembleia de Deus, vai na Batista, vai na Presbiteriana, até a Testemunho de Jeová, até os Adventistas, parece que se desbrava mais. Não é? É assim ou não é? Aí a gente corre o risco de ficar admirado. Por quê? Porque essa mulher aqui, ela está sentada sobre muitas águas, né? Ela está sentada sobre muitas águas, e essa mulher do capítulo 17 aqui, ela tem filhas,
E naturalmente as filhas trabalham para ela. E o irmão Branham chega a falar assim que o sistema denominacional tem o mesmo espírito da Igreja Católica. E ela, as filhas agora estão parecendo tanto com a mãe, e a mãe está parecendo tanto com as filhas, está tudo igual. E o irmão Branham fala na mensagem, porque não somos uma denominação, e até mesmo a mensagem à religião de Jezabel, o irmão Branham fala assim, ó, sabe quem é que vai dar poder para a Igreja Católica fechar as igrejas que não aceitar a sua doutrina? Sabe quem vai dar poder para ela? São as denominações. São as igrejas, filhas da grande prostituta. Elas é que vão dar poder para elas, vão se unirem e vão dar poder para elas, ou seja, para ela, junto ao poder político, caçar os pregadores, caçar as pessoas que não aceitam a sua marca, a sua doutrina. Então, irmãos, parece que nós estamos do lado dos que perdem. Sempre foi assim. Jesus parece que perdeu 3 anos e meio de evangelismo. Parece que o trabalho dele foi em vão. Olha onde ele terminou, no Calvário, entre 2 malfeitores. Entende? Então, parece que o trabalho dos apóstolos também ficou em vão. Olha o livro dos Atos. Olha o livro dos Atos. Leia todo o livro dos Atos. Como foi que terminou o Pedrinho, o irmão Pedro? Crucificado de cabeça para baixo. Como que terminou o Paulo? Que veio depois, não conheceu Jesus, já veio na época que a igreja primitiva estava lá, pregando e sofrendo e pelejando e enfrentando isso, cadeia e tudo. Aí aparece Paulo, Saulo, e no final você lê lá em Atos, você lê como que terminou o ministério de Paulo. Levaram ele para Roma, foi pôr ele para morar de aluguel. Lucas estava com ele lá, escrevendo essa carta aos Romanos, com 16 capítulos. Ele já começa o capítulo de Romanos falando da depravação que acontecia ali, falando da promiscuidade, do homossexualismo. Vocês leem Romanos capítulo 1 e lê lá no finalzinho do capítulo, os últimos capítulos de Romanos, Paulo escrevendo lá em Roma. E Paulo, a história diz que como é que terminou ele? Puseram ele em praça pública. Chegou à conclusão, cortaram o pescoço de Paulo. Então eu digo para os irmãos, e o irmão Branham fala assim, quem escolher ficar ao meu lado, escolheu ficar em um lado muito difícil, porque aparentemente nós estamos do lado dos que perdem. E com muita propriedade, João, ao ver a mulher assentada sobre muitas águas, águas fala sobre povos, nações e línguas, ela está assentada sobre muita gente, e o que o povo quer é muita gente. Igreja, os pregadores ficam felizes quando reúnem muita gente. Eu falo de mim mesmo, quando a igreja está cheinha de gente. É tão bom batizando gente. O pastor Irineu viajou agora para baixo aí, pregando lá para os irmãos em São Félix do Xingu, saltou o rio para lá, atendendo aqueles irmãos lá, grupinhos, famílias, e batizou 4, né? 4 pessoas, ficou tão feliz, com esperança de voltar e batizar mais gente, que o anseio da gente é encontrar eleitos e batizar gente, colocar gente na fila, preparar as pessoas para o arrebatamento, tirar as pessoas do caminho errado, não é?
Mas o irmão Brana diz assim: olha, o caminho que nos leva à vida eterna são poucos. Jesus falou isso, são poucos. Por mais que nós prega, por mais que nós luta, por mais que nós tenta ser sincero com a mensagem, não vai ser muita gente não, é poucos. Não é muito, é poucos. Mas irmãos, olha como é que diz aqui o versículo 6. Olha como é que diz. Versículo 6, não, já li, né? Já li? Olha o versículo 6, vamos começar de novo. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, versículo 7, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta. Besta quer dizer esse animal sobre o qual ela está montada, que atrás, o animal estava trazendo a mulher, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta, o animal que viste, foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, olha de novo aí, ó, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta. Irmãos, uma das razões que mostra, que prova que a pessoa não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro é essa admiração por essa grande prostituta. Entende? E desprezando a raiz de Jessé, desprezando o pequeno rebanho. Mas se a pessoa tem o seu nome escrito ali, ele pode até admirar, mas logo ele escuta a voz, ele vê o sinal da voz, ele ouve a mensagem, ele ouve o pregador que prega a pura e inadulterada palavra, porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Aleluia. Então, se não tiver o Espírito, e se não tiver a voz, se não tiver o sinal, não é? Amém? Deus tem o seu Espírito falando, pregando, alardeando. Aí diz assim, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Quem vai admirar? Quem serão enganados? Eu pergunto, quem é que vão admirar? Quem é que admira? Quem é que vai ser enganado? Porque os eleitos não serão enganados. Não é possível um eleito ser enganado, irmã Raimundo. Bom Jael, irmã Elivânia. Não é possível um eleito ser enganado. Por quê? Porque o nome dele está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, e Jesus morreu por ele. E o Espírito Santo clama por ele, intercede por ele com gemidos inexprimíveis. E para estes Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, para interceder, para pregar, para ir atrás, para evangelizar. Amém? Para os eleitos tem novo nascimento, para os eleitos tem o sinal, para os eleitos tem a voz. Mas eu não estou, a irmã Iraci ela está cansada, né? Mas eu não estou, eu que estou em pé aqui, não estou reclamando ainda. Mas eu tenho que fazer assim, irmão. Eu sei que vocês escutam lá na internet, ouvem e tudo. Eu sei que vocês estão acompanhando, né, os cultos e tudo. Mais difícil nós ter culto igual nós estamos tendo. E vamos aproveitar que não tem ninguém de fora aqui, só está nós mesmos. Vamos aprender a fé para o rápido. A fé para o nosso arrebatamento está aqui nesta mensagem.
Vamos aprender isso aqui. Olha o que o irmão Brano está dizendo assim, ó, mas o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, e o anticristo enganará todos sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Então veja você, estamos puxando e jogando a rede para tentar encontrar onde estão aquelas pessoas cujos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro. Todos aqueles que ele pré-conheceu, ele chamou. Aqueles que ele conheceu, chamados, ele justificou. Aqueles que ele justificou, ele já glorificou. Aleluia! Então precisamos ter medo de quê, igreja? De que nós temos que ter medo? Você diz bem, nós apenas viveremos soltos. Isso mostra que o seu nome não está no livro. Não tem como você viver, não, vamos ficar solto aí, vamos pintar e bordar, nosso nome está no livro da vida do Cordeiro mesmo, ele morreu por nós. Aí o irmão Branco está mostrando, dizendo assim, isso mostra que o seu nome não está no livro. Isso é exatamente certo. Isso prova que você não estava. Quando você tenta viver qualquer tipo de vida que você deseja viver, isso mostra que você não tem isto. Se você é um verdadeiro cristão, você viverá a vida verdadeira, porque a vida que está em Cristo está em você, e você não pode fazer nada mais a não ser viver a vida de Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora, nós descobrimos que no princípio, eu estava descendo pela rodovia nesta tarde e descobri que esta cidade é a terra natal deste famoso milho híbrido, funk, milho híbrido. Eu tenho visto através de toda a nação. Eu creio que é milho híbrido. E eu estava descendo pela Linóis, o lar do milho híbrido. E eu pensei, bem, não é isso uma grande coisa? É um milho bonito, mas ele não é bom. Não é nem um pouquinho bom. Qualquer coisa que seja híbrida não está correta. É uma coisa pervertida. Como estão nossas igrejas. E ele não está no seu original. E qualquer coisa que não seja original não é correta. Deus fez tudo corretamente no princípio. Amém, Jesus. Vamos levantar nossas mãos e vamos dizer assim, graças a Deus. Deus nos enviou uma mensagem, irmãos, para nos trazer para o princípio, para o original, para como era. As coisas tendem a bagunçar, tendem a perverter-se, mas nós voltamos para o original. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Não vamos nos conformar. Estava ouvindo o pastor Irineu cantar e os playbacks. Oxalá, se ele conseguir playback, que não tenha essa, como é que chama? Essa bateria, né? Ficaria bem melhor para nós. Amém. Porque realmente, né, meu filho? Nós temos uma dificuldade com... E é tão bonito, né? É bonito, eu gosto da bateria. Eu já fui tentado a pedir o sócio. Coloca um fundozinho aí de bateria. Fica assim bem, mesmo que seja bem suave. Depois eu falo, meu Deus, e a mensagem? Como é que fica? Mas é bonito. É bonito. A gente é tentado. Eu entendo por que as irmãs são tentadas a vestir certas roupas, né? É bonito. São tentações, né? Nós somos tentados. Porque são tentados a cortar o cabelo, porque o cabelo começa a criar ponta, né? E começa a ficar.
E aí vem as tentações. Não, corta que cresce. Não é assim? Ah, mas se não passa nada na unha, a unha fica quebrando. Ô irmãos, me perdoe. Mas eu não estou aqui como um evangelista nessa noite, não, tá? Eu estou aqui como um ministro do Senhor, um pastor, rodeado das mesmas fraquezas que vocês são. Nós estamos no corpo ainda, na carne ainda, rodeado das mesmas paixões. Mas quando a gente encontra com essa Bíblia, encontra com essa mensagem, esquece o Edmilson, esquece o Irineu. Deixa Jesus manifestar. Vamos deixar, eu estou sentado aí com você, eu sou ovelha também. Eu estou ouvindo essa mensagem. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Graças a Deus. Mas no princípio, será que tem? Se a gente não tem um instrumento, com os instrumentos fica tão bom cantar, não fica? Eu já mandei um momento. Você conseguiu? Que bom. Está fazendo. Ele é bem criativo, né? Eu lembro do pastor Wagner falar assim, os filhos sempre são mais inteligentes que os pais. Ele estava me elogiando, né? O pastor Wagner, eu o tenho como meu pai na fé. Eu me batizei lá em Goiânia e vim para o interior. E quem me pastoreou foi o pastor Wagner Marques. Quem reconheceu o meu ministério, né, foi o pastor Wagner Marques. E aí ele encontra comigo, fala que eu sou um filho mais inteligente do que ele. Aí eu estou dizendo, né, os filhos sempre é mais inteligente que o pai, principalmente nessa era. Aí eu estou falando do pastor Irineu, né? Eu nunca tive isso no meu campo. O negócio é sem instrumento mesmo, é sem caixa, sem microfone. Mas aí ele aparece com caixa, aparece com som, né, com os instrumentos, né? E fica bom, não fica? Com câmera, né, tripé, filmando tudo e de repente manda todo mundo aí, a gente não está nem sabendo, na internet, né? A irmã Raimunda já estava até pensando que o Marcos podia assistir lá, né? Achou que já estava na internet. Já discerniu que o menino é inteligente. O menino. O pastor Irineu é inteligente, né? Mas é assim mesmo, né? Os filhos dele estão vindo aí também, né? Os filhos dele, depois ele vai falar assim, meus filhos é mais inteligente. Os netos. Vamos orar? Glória a Jesus. Aleluia. Senhor Deus, que o Senhor possa vivificar essa meditação no coração de nós todos. Louvado seja Deus. Eu não estou com medo não, Senhor. Essas irmãs também não estão com medo. Nós não estamos com medo. O irmão Israel não está com medo. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Há em nosso coração um sentimento maior. Isso mostra que o nosso nome está aí. Ei, glória a Deus. Isso faz nós vencer. Isso faz nós viver a palavra do Senhor. Por favor, meu Deus, vivifica isso no meu coração. Eu oro nesta hora contra toda bactéria, contra todos os fungos, contra todos os vírus. Nós não vamos ficar aqui com medo, Senhor, desse vírus que atingiu lá no Oriente. Não, Senhor. Ah, mas está vindo para o Brasil, está vindo. É o mundo. O mundo jaz no maligno. Nós estamos vivendo sobre os dias da morte varrendo a terra. Mas ajuda eu, Senhor.
a minha casa, em nosso espírito, aplicar o sinal. Sim, Jesus. Ter o sangue do Senhor sobre a veiga, ou sobre os umbrais da nossa casa, da nossa porta, das nossas entradas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E aproveitamos desse culto de oração, Senhor. Nós aproveitamos, ó Deus, aqui para ministrar, Senhor, a santa ceia do Senhor. Ministrar, ó Deus, a ceia do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa santificar agora mesmo, ó Pai, este pão. Nós apresentamos a Ti. Aqui este vinho, Senhor. Nós apresentamos ao Senhor. Rogamos ao Senhor para santificar o pão, santificar o vinho. Que cada irmão, ao tomar deste pão, ao tomar deste vinho, possam todos estarem, ó Pai, cheios da Tua graça, tendo em seus corações a palavra. Eu não estou com medo, Senhor. Nós não estamos com medo, porque nós cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Por favor, Jesus, aceita, meu Deus, nosso culto, nosso louvor, nossa adoração. Em nome de Jesus, santifica este pão, santifica este vinho, meu Deus, para a glória do Teu nome, até que o Senhor venha nos buscar. Amém, Jesus. E amém, Senhor. Oh, irmãos, me perdoe por segurar vocês em pé, mas eu quero ler a Bíblia aqui para nós partir o pão. 1 Coríntios capítulo 11. Glória a Jesus. Porque eu recebi do Senhor, versículo 23, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então nós vamos comer do pão e beber do vinho em memória da morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Glórias a Deus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais salvo que a neve ser. Se nós a Ti